Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo. Oi? Oi, Antes de conversar contigo, eu vou tocar um som, tá bom? tá bom. A música eu fiz, a letra dessa menina aí, que ela mesma já disse, eu não sei como é que eu fiz essa letra. Aí nós estamos parecidos, né? Sim, os dois careca. Então tá. O nome da música é Natureza Humana, ok? Muito buscamos em outros lugares a felicidade, mas dentro de nós há uma fonte de luz, de fraternidade, deixando o julgamento e olhando com amor. Reduziremos o sofrimento em nosso interior, para que se atormentar, se podemos acessar aquilo que traz paz dentro de nós. Onde Deus está, se não em nossos corações? Porque queremos calar o que há de mais puro em nós. O que é certo ou errado? Somos seres divinos no mais puro estado. O que é certo ou errado? Somos seres divinos em aprendizado. Onde Deus está, se não em nossos corações? Porque queremos calar o que há de mais puro em nós. O que é certo ou errado? Somos seres divinos no mais puro estado. O que é certo ou errado? Somos seres divinos em aprendizado. Dali, Ju! Ficou boa essa música, hein? Ju, então a primeira pergunta, assim, te apresenta, apesar que nós estamos aqui 90%, né, entre amigos, porque a Conexão Haribo tem essa característica, né, uma conversa de amigos com amigos na volta, e se torna delicioso, e 10 a 20% são pessoas que já nos assistem todos os dias e acabam conhecendo outras pessoas. Isso está sendo uma interatividade muito, muito gostosa, né, muito, muito bonita. Então, apresente-se para os meus amigos, quem é essa menina que está aqui comigo hoje? Então tá, eu sou a Juliene, como tá ali nos fixados, né? Eu sou, olha o termo, artista espírita. Chega a dar medo de ler esse termo. Mas pensar que, enfim, né? Todos nós criamos de alguma forma, então todo mundo acaba sendo um pouco de artista, assim. Eu frequento a União Faz a Força de Esteio, sou do CRE2 e, enfim, andei por vários grupos. Grupo Nós, Grupo Laços, GPJ CRE2. Depois, enfim, né? Tive pelo Nova Consciência um pouquinho, não sei se o Marcelinho e a Tati estão aí. E agora, a princípio, tô mais reclusa, assim, tem uns projetos acontecendo. E tem o Inspirarte, né, que eu até pedi para fixarem junto ali o arroba do Inspirarte. E a ideia desse canal, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois, assim, mas é com o intuito de trazer um pouco mais da poesia espírita, do desenho, dessas coisas que normalmente não tem tanto espaço no movimento espírita, pelo menos aqui no Sul. E acho que é um pouco disso, eu sempre fui apaixonada por poesia, então falar sobre isso é uma honra.
Falar em espírita, né? Os seus pais são espíritas, né? São principalmente a tua mãe, né? Atuante no movimento espírita. Você teve alguma opção na vida de não ser espírita? Você nasceu dentro de uma casa espírita? Quando é que você se descobriu no movimento espírita? Desde a barriga? Então, é aquela coisa, né? Tem um momento que tu vai pra casa espírita e tem um momento que tu escolhe ser espírita. E eu ia pra casa espírita meio obrigada, assim, vou te dizer, até o final do terceiro ciclo. Entrei na Juventude 1 ainda meio, não sei isso aí, sabe? E aí conheci o Gabriel Kies, né, que é do Animo Lumo. E, nossa, que pessoa que me encheu o saco, sabe? Eu era super tímida, eu botava os cabelos assim na cara e não falava com ninguém. E ficava num cantinho, assim. E aí o Gabi tanto insistiu que a gente acabou, enfim, né, virando amigo depois. E ele me colocava em vários projetos e tudo mais. Então, teve um momento que foi um marco, assim, que foi quando eu, de fato, escolhi ser espírita. Foi um dia que a gente foi ver um filme espírita na Casa de Cultura aqui de Esteio. E na volta, eu fui atropelada. Então, então, eu acabei quebrando vários ossos e tudo mais. Fiquei 7 meses de cadeira de rodas, mais uns 4 meses, assim, de muleta. E nesse tempo, o pessoal da Casa Espírita, os meus amigos ali da juventude, me apoiaram um monte. E foi um marco, assim, de eu perceber que, a partir daquele momento, eu ia começar a escolher ir porque eu queria, sabe? E não porque, enfim, estava sendo levada, estava... E foi mais ou menos por aí, assim. Foi principalmente pelos laços de afeto. Depois, com o tempo e com o GPJ CRE2, eu acabei criando gosto por estudar mesmo, sabe? Por ler livros, por conta buscar. É bem legal isso. Eu fiz essa pergunta porque tenho feito essa pergunta para vários amigos que estão vindo aqui, que eu sei que os pais são do movimento espírita e que desde pequeno foram levados. Então eu fiz a mesma pergunta para todos, né? E você já foi na frente, se ligou na frente, né? É exatamente a partir de que momento, né, que nós somos levados, ou seja, não podemos ficar em casa sozinhos, ou até por uma força, assim, uma insistênciazinha, e a partir do momento que a pessoa se identifica, diz, opa, que legal isso aqui, é legal, interessante isso aqui para a minha vida, não é eu estou sendo levado arrastado, né? Mas você falou que você assistiu um filme espírita na Casa de Cultura de Esteio e saiu do filme espírita e foi atropelado. Ou seja, você quis ver na prática se existe vida após a morte mesmo, né? Foi um teste, assim, né? Queria conhecer. Foi com os meus próprios olhos. E no final das contas, né, você acabou descobrindo que há vida ainda na vida, né? Exatamente. Foi um marco, assim. Foi bem Então marcante. Então eu presumo que a arte entrou na tua vida, a arte espírita ali por intermédio daquele menino ali, o tal de Gabriel, mas antes disso você já tinha a sensibilidade com a arte em si, na escola ou fora do movimento espírita. Então conta para nós como é que foi essa fusão aí, quando você descobriu essa arte espírita. Com relação à arte em si, eu tinha 2 artistas, assim, que eu sempre acompanhei, mas e quando eu gosto de um artista, eu sou meio alucinada por ele e acabo, enfim, tentando desvendar o máximo da vida, né? Acho que é coisa de quem estuda psicologia, sabe? Olhar e tentar entender qual é o pensamento daquela pessoa para ela escrever essa coisa. E foi com o Charlie Chaplin, que eu olhava os filmes dele, eu achava sensacionais. E, enfim, daí também tinha uns livrão de biografia, adorava ler. E foi um caminho, assim, para eu conhecer um pouco mais a arte. Foi antes do movimento. E depois o Fernando Pessoa também, que até hoje eu tenho um apreço muito grande por ele. Ainda mais tendo conhecimento da doutrina espírita, eu olho para a história dele e eu fico, meu Deus do céu. Ai, tá louco. E aí também, quando eu comecei a participar mais da evangelização,
O Gabi me apresentou todos os grupos de arte que ele participava na época, né? Que no fim era o GPJ CRE 2, começou por aí. E acabei conhecendo o teatro ali, acabei conhecendo a poesia espírita com o Gabi também. Ele que me mostrou o Parnaso de Além Túmulo, e eu fiquei apavorada, eu não sabia que aquilo existia, sabe? Não tinha ouvido falar até então, apesar de frequentar a casa desde sempre e tudo mais. E peguei gosto pela coisa, né? Aquela coisa assim, eu gosto de um pouco de tudo, não faço nada direito, mas faço de tudo. O Parnaso foi o pai de todos, né? O pai de todos da questão da poesia, né? Mas aí você falou uma coisa que eu já ia lhe perguntar, né? Você se envolveu na música, você se envolveu na dança, né? No desenho, na poesia. Todos eles Claro, fora outros, se eu esquecer, você me diz, né? Mas você gosta bastante de todos esses universos, de se experimentar como artista? Eu gosto muito mesmo. É que eu acho que o que eu mais gosto, assim, de qualquer expressão artística é que no momento que eu tô fazendo aquilo, é como se a minha cabeça ela não funciona, sabe? Eu não sei explicar, mas é um silêncio total e uma sensação de paz muito grande. Então, eu acabei experimentando isso, assim, com várias coisas. E o meu grande problema, assim, principalmente se for trazer a questão da música, era com o depois, com lidar com elogio. Para mim sempre foi muito complicado, assim. Não sei, eu tinha um conflito interno de não querer me envaidecer e ao mesmo tempo não saber lidar com tudo aquilo, assim. E a música foi a mais complicada de todas para mim. Tanto que eu acabei sumindo, porque me deu medo. Mas, fora isso, assim, o teatro, a poesia sempre foi algo muito encantador para mim. A dança, eu adoro fazer isso. Eu gosto de estar em grupo, sabe? Eu gostava muito, quando eu tava no Nós, assim, a gente era um grupão cantando, ai, era maravilhoso. Para mim era perfeito, que daí canta todo mundo junto, aí todo mundo se apoia. É assim que tipo, pelo menos para mim, é o que mexe mais. Mas eu gosto muito de tudo. Claro que a poesia eu tenho um apreço um pouquinho maior. E conta um pouquinho aí das emoções que você viveu com o Grupo Nós, afinal de contas, você participou do embrião, digamos assim, do projeto, você gravou o CD junto. Conta um pouco mais sobre essas emoções aí com Nós. Eu tenho muito carinho pelo Nós, assim. Foi um grupo que ele surgiu de uma forma muito espontânea. E surgiu de uma necessidade da juventude mesmo, sabe? Acabava que todo final de evangelização, a gente estava criando laços cada vez mais fortes, e acabava a evangelização, os guris sempre levavam um violão, e a gente ficava na sala por um tempo, assim, só tocando. E o nosso evangelizador, na época, uma hora olhou pra gente e falou: por que vocês não criam um grupo de música? Vocês não querem tanto? Ou, tipo, estão sempre aí, cantando? Cria um grupo. E aí a gente cantou numa abertura da evangelização. Ah, assim, tinha muita gente que nem entrou no grupo depois, sabe? Mas era quase toda a juventude. A gente cantou, foi horrível, a gente cantou trimal, mas foi muito, foi muito especial, sabe? Foi um momento, assim, de apoio mútuo e da gente, sei lá, a gente colocando sentimento naquilo, né? E depois, quando a gente acabou criando o grupo, a escolha do nome foi uma coisa bem legal também. Depois o Paulo entrou no grupo. Enfim, acho que tipo, todo o processo foi muito bonito. E tem muita história legal. Muita história legal daquela época. Mas aí você também começou a compor, então dá para imaginar que essa tua questão das letras, né, já que você falou que poesia é o seu amor,
Então quer dizer que essa questão de escrever letras já vinha contigo. E aí você passou a compor também. Conta para nós um pouquinho do teu processo de composição. Inclusive, né, já fora do grupo Nós, né, uma das mais lindas músicas novas que eles estão tocando é da tua autoria, né, que é realmente muito bonita. Obrigada. Eu escrevia já desde o início do grupo, mas eu sempre fui muito envergonhada. E, enfim, o Gabi e o Thiago escreviam muitas músicas. Às vezes eu ia assim e via o processo deles, achava legal, mas as minhas eu sempre deixava bem guardado, sabe? E nunca mostrava, assim. Aí quando os guris acabaram saindo, eu levei uma pasta só com composições, assim, e a gente acabou olhando para trazer pro grupo, assim, para trazer ideias e tudo mais. E aí até foi engraçado, porque eles ficaram, meu Deus, você escreveu desde quando? E foi isso, assim. Teve uma época também que eu levei algumas poesias pra gente declamar antes das músicas, mas eu não lembro se a gente chegou a apresentar alguma. Mas a gente tinha preparado, assim, uma sobre mãe, tinha uma música que a gente tinha criado, e a gente fez uma mescla, né? E eu sempre tive isso, assim, de quando eu escrevo, sempre não. Depois de começar a fazer isso, agora quando eu escrevo, eu penso, tá, será que pode ser útil para alguma coisa? Aí eu vou dando, assim, tipo, aqui, para Nova Consciência, vai para tal lugar. Enfim. Mais uma das coisas, né, que não são coincidências, que eu me identifico muito com essa menina aí, que eu amo do coração, as duas, entre as músicas novas, né, que o Grupo Nós está trabalhando, que são belíssimas músicas, né, entre essas novas tem uma da Ju, né, tem a minha, né, que eles fizeram um arranjo, assim, incrível, né, é incrível como quando você tem pessoas de qualidade trabalhando no teu arroz com feijão, né, que é Eu Vou Viver, né, fizeram um grande arranjo, ficou lindo. E qual é o nome da música, Ju? O Dani Medina está perguntando, o nome da tua música qual é mesmo? Você Não Está Sozinho. Conta um pouquinho para nós sobre a tua experiência, então, com o Grupo Laços. O Laços, assim, vou te dizer que é um grupo, eu vou falar que tem meu coração também, mas é sério. Meu Deus do céu, eu entrei no Laços, foi um, deixa eu pensar. A gente foi fazer um sarau do Bezerra de Menezes. E aí, eu ainda não era do grupo, mas a tia Sheila nos convidou para fazer uma parceria com o pessoal que era do GPJ Credores e com, enfim, esse grupo meio mesclado. E aí eu conheci a tia Sheila e achei muito legal, assim, a forma como a gente criou junto. E depois daquilo, eu resolvi que eu ia começar a participar do grupo. E eles eram, na época, da Ismael. Faziam as reuniões na Ismael. Então, eu ia pra lá, assim, saía da evangelização correndinho, porque era bem no final do horário da evangelização. Pegava o trem e parava na Ismael, que era bem pertinho do trem também, né? Bem tranquilo de ir. E aí começou, assim. E o Laços foi um grupo que me acolheu muito desde o início, assim. Eu sou muito grata à tia Sheila e a todo mundo que faz parte do grupo, né? Depois ele migrou para a União, porque tinha mais pessoas da União. E elas são incríveis, tá? E elas me deixam, assim, trazer poesia quando eu quero. Às vezes eu tenho esses bug na minha cabeça que eu não sei coreografar a música. Mas eu penso em toda uma ideia tipo assim, toda a história da música. Vai ter uma pessoa dela, vai crescer, daí vai não sei o quê. E aí eu trazia toda a ideia que estava aqui e a tia Sheila pegava e materializava, assim, sabe? Então a gente se dava muito bem nesse sentido. Se dá muito bem nesse sentido, né, até hoje. E é um grupo, assim, que eu sou extremamente grata porque me acolheram num momento até meio delicado, assim, que foi quando o GPJ Credores acabou, que foi quando eu saí do Grupo Nós também, mas não teve a ver com o Grupo Nós, teve a ver com o fim do GPJ, mas acabou porque aconteceu meio que tudo junto, né? E a gente ficou... Elas
me abraçaram, sabe? Não, por isso que para mim assim, é um grupo que eu vou ser sempre, sempre muito grata. Nossa, o que tá chovendo de coraçãozinho para ti aqui, eu vou falar rapidinho aqui, a Camila Noronha, eu te amo, a, Também te amo. Dari, a Dariela, sou sua fã, Tchê, escreveu aqui, Tatiane Schmidt, o Dudu, Ah, isso é ração de amor. o Dudu lá do Bezerra dizendo, né, olha, quem não ama essa guria, né, a Sheila mandando coraçãozinho, a Amy lá da Dom Tomé, Ju tem inspirações à noite, que eu sei. A gente troca altos papos de madrugada, porque eu começo a ter ideia, e ela também, que eu sei, de noite, assim, porque, sei lá, dá vontade de mudar o mundo às 2 da manhã. A Ju também, de vez em quando a gente também, né, Ju, troca umas ideias na madrugada com esses horários estranhos, né? Nossa. Sim. Ju, eu queria te perguntar uma coisa assim um pouquinho fora da curva, mas eu acho muito interessante. Eu vejo que além, né, do seu engajamento no movimento espírita, no movimento jovem, no movimento artístico, eu vejo que você tem um engajamento também social da questão da mulher, né, dos direitos da mulher. E de que forma você acha que a doutrina espírita pode contribuir com esses movimentos sociais para que haja essas conquistas, haja debate de alguns assuntos em relação à mulher, que não cause o preconceito que alguns movimentos legítimos, né, da questão da mulher acabam causando, pelo movimento político em si, acabam causando assim um asco ou uma ignorância das pessoas. De que forma você acha que o espiritismo pode ajudar para que possamos continuar nesse movimento social pelos direitos das mulheres, dos gays, dos negros, pela questão da violência? De que forma a gente pode atuar politicamente nisso, tendo a doutrina como uma ferramenta? Sim. Eu acho que o primeiro passo, assim, é o fato da gente estudar mesmo, sabe? E ler as obras básicas e parar de ter conceitos pré-prontos na cabeça, porque eu vejo que tem muito discurso que ele é falado, 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 e às vezes não tem um embasamento bem crítico, sabe? Acho que antes de qualquer coisa a gente precisa ter noção do que está escrito e o que é senso comum. Esse é o principal. E depois disso, aí já pensando assim na gente agindo no mundo, a primeira coisa é não desumanizar ninguém. Eu acho isso bem importante, sabe? E isso é um grande problema que a gente vive hoje, que é o fato de que a gente dicotomiza em bom e mal antes de enxergar ser humano no fundo de tudo aquilo. Por mais que o ser humano esteja fazendo coisas absurdas, ainda é um ser humano e ainda está tentando atender certas necessidades. E, enfim, eu sei que o Vinícius Lousada e mais algumas pessoas do movimento já trouxeram um pouco sobre CNV, comunicação não violenta, para o movimento, para, enfim, fazer um vínculo. E eu acho que estudar CNV tem um livrinho, o nome é Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, e ele fala sobre o fato da nossa língua ser estruturada de forma violenta. E isso permeia as nossas ações. Tem estudos, inclusive da linguística, que falam que o básico, a palavra, ela determina muito de como o ser humano age, pensa e vive no mundo, sabe? Então, se a gente quer contribuir para uma mudança social, é bem importante que a gente repense e seja o mais consciente possível dos nossos atos. Vigiar, como Jesus falava e a galera aí falava de várias formas diferentes. Mas aí, ó, tá na mão de vocês esse discurso de vocês, o conhecimento, né? Trazer a fraternidade do espiritismo, o embasamento
das obras básicas para ajudar os nossos irmãos, né? Para ajudar, proteger os nossos irmãos, afinal de contas, estamos aí para isso. Não é Sim. mesmo? Ou não? É. Você pode dizer, não, Preto, tu tá viajando na maionese. Não, eu concordo plenamente. E, inclusive, essa fala de que não se debate política na casa espírita é uma fala que me incomoda muito, porque se a gente pensar que a gente está no mundo, qualquer ato nosso é político. Mesmo que a gente queira fugir disso, a gente vai estar sendo político, sabe? E, enfim, cada ação vai trazer isso. Então, não tem debate que a gente não possa fazer. Não. E eu acho que a gente acaba, enfim, fugindo um pouco, às vezes, das pautas, assim, de trazer um evento sobre sexualidade e aí não aborda alguns temas, finge que eles não existem, sabe? Tá tudo bem dizer que não conhece, não tem conhecimento, mas agora fingir que não existe é um problema, porque tem pessoas lá que talvez não se sintam contempladas e não se sintam bem-vindas dentro do movimento espírita, sendo que, enfim, a doutrina espírita, ela justamente faz esse movimento, né, de abraçar todo mundo e de não... Tá tudo certo, entendeu? Não tem uma coisa assim que, nossa, tu não pode, tu vai pro inferno, senão. E a gente tem que cuidar bastante disso, assim. E não se posicionar também é um posicionamento, né? Não... Totalmente. Totalmente. Mas eu, quando vejo política, Ju, a primeira pessoa que me vem na mente, claro, Jesus agiu politicamente, contrariou muitos interesses, contrariou muitas doutrinas que achavam que Deus pertencia a elas. Lembro muito de Gandhi. Gandhi foi um indiano chato, que incomodou a Inglaterra, ele incomodou os ingleses, mas pegou aquela turma e ele disse, olha, se vocês não fizerem isso, com aquele sorriso dele, conversando com as autoridades inglesas, disse, olha, ninguém vai trabalhar. Ninguém vai trabalhar. Ah, mas vocês vão quebrar as coisas. Não, ninguém vai trabalhar. Vamos caminhar em marcha, ó. Quietinhos, caminhar em marcha, todo mundo vai parar, todo mundo vai sentar, né? Eu sou apaixonado por Gandhi, o posicionamento dele como um líder espiritual, né, e na atitude política, né? Aí alguns chatos sempre vão dizer, ai, mas o Gandhi fez isso, fez aquilo. Olha, puro, só Jesus, né? Todos É verdade. Mas ainda bem que temos Adeilson Salles, né? Temos a Yasmin. Vocês têm que conhecer a página chamada Feminismo à Luz do Espiritismo. Nós entrevistamos ela há 2, 3 semanas atrás aqui no Conexão Haribo. Eu vou escrever aqui para vocês. Feminismo à Luz do Espiritismo. E se vocês quiserem assistir, é só ir no YouTube, escrever Conexão Haribo. Vocês procuram ali a conversa com a Yasmin, né? A Yasmin se posiciona politicamente, a página dela é Feminismo à Luz do Espiritismo, fala sobre todas essas questões e olha, e é uma menina jovem, deve ter mais ou menos a tua idade. Agora vamos falar desse mundo de poesia, fala para nós sobre a poesia espírita e a Inspirarte espírita. Bom, então, o Inspirarte, ele surgiu, uma ideia que veio de conversas, assim, minha e da Camille, que estava ali assistindo, acho que ela ainda está aí. E a gente conversou muito sobre o fato de que não tem muito espaço para poesia dentro do movimento espírita aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Eu sei que mais lá para cima tem um grupo que é a Arte Poética Castro Alves. Eles até promovem concursos de poesia espírita. Tem um movimento mais forte para isso. Mas aqui é meio... Conversa de madrugada, exatamente. E aqui a gente usa poesia, mas normalmente ela é assim.
Esquete de apresentação para outros grupos de arte virem, ou introdução, e já é lindo. Mas tu não vê um grupo de poesia espírita, não vê uma apresentação que é só poesia. É mais difícil de encontrar. Talvez tenha. E se conhecer, por favor, me indica que eu quero ver. E aí a gente, conversando sobre isso, pensou, seria muito legal que tivesse tipo um canal espírita, como o Toda Poesia, que é um canal super famoso que trazem, e eu sou apaixonada, várias pessoas de vários lugares, enfim, pode ser eu que mando um vídeo, declamando alguma poesia de algum escritor, e eles colocam lá na página. E a gente conversou sobre fazer esse canal, e esse canal ser um canal assim, aberto para as pessoas do movimento espírita que quiserem e que criem suas poesias, como eu criava e guardava. A Camille também, eu sei que cria bastante poesia. E tipo, vários jovens, e não jovens, não tão jovens também, que queiram, assim, trazer contribuições para o movimento espírita e expressar, né, dessa forma. Mas aí a gente chamou o Dudu e a Alice também, e eles já vieram com uma conversa de mas por quê? Porque a poesia permeia tudo, e permeia mesmo. Então a gente já tá tipo, abrindo assim para música, para desenho, para teatro, para tudo que der. E a ideia desse canal é que não tenha uma pessoa fixa declamando, escrevendo, enfim, que sejam vários rostos conhecidos assim do movimento e que eles tragam um pouco de si, ou talvez alguma poesia que está no Parnaso, que represente eles, e que seja esse canal aberto assim para trazer para todo mundo, né, uma reflexão diferente. E aí vai começar agora no Instagram, mas a gente quer criar um canal no YouTube depois para colocar essas apresentações. O Parnaso é o livro dos espíritos da poesia espírita, né? O início digamos assim, não o início de tudo, né? Mas como ficou assim escancarado essa questão. A Emi lá da Dom Tomé diz que na live da Dom Tomé de sábado tiveram várias poesias. Que bom. E esse material que vocês pretendem recolher para colocar no Instagram e depois para recitar no futuro canal do YouTube, vocês vão privilegiar também os autores, digamos assim, não famosos, ou seja, vocês, né? Assim, que não são os consagrados, digamos assim, né? Principalmente. A nossa ideia é justamente trazer o pessoal que é daqui, assim, que é da nossa região, pelo menos por enquanto, né? E aí, só para deixar bem claro, porque eu vi que tem algumas pessoas que começaram a seguir a página, para quem começou, a gente postou só uma foto ontem, dando uma introdução do que é a página. Mas amanhã de noite, às 9, a gente vai postar o vídeo de abertura do canal, que vai explicar direitinho como vai funcionar. E acho que vai ser bem legal. Essa semana é só para apresentar assim, a página, mas a gente já tem conteúdos que a gente conseguiu com pessoas do movimento, Nicolas Becker, a Larissa, algumas pessoas que estavam aqui, que contribuíram com poesia, com música, com algumas coisas que a gente vai postar daqui a pouquinho, e a ideia é essa mesmo, essa é uma coisa assim bem... vários rostos, várias pessoas. Muita arte. E a importância do poder que tem a palavra, né? Uma poesia, ela muda o dia de uma pessoa, ou seja, ela muda o momento da pessoa a partir do momento que ela tem contato com a leitura, né? Sim, totalmente. E sabe que eu tava falando esses tempos com um amigo meu, e ele me falou assim, quando eu leio uma poesia, eu não consigo ler um livro de poesia inteiro. Eu tenho que ler uma e ficar macerando aquela poesia o dia todo. E a graça da poesia é justamente essa, né? É porque ela é muito rica por si só. E, enfim,
A gente... Acho que a gente perde um pouco, assim, de não trazer muito disso, sabe? Então, vai ser bem legal essa página, pode virar várias outras coisas depois. Essas pessoas que vão contribuir aí, de repente vão, enfim, sentir vontade de expressarem cada vez mais, criarem seus grupos. O pessoal do Anonimulumo ali te fazendo uma pergunta. Qual a tua poesia espírita preferida? Pra mim, olha, eu tenho duas que eu gosto muito, mas eu acho que a minha poesia favorita é O Viajor e a Fé, da Carmen Simira, que está no Parnaso de Além Túmulo. E aí depois eu posso citar algumas que estão naquele livro de Paulo Estevão em sonetos, porque são ótimas. E, e Marchemos. Marchemos, que eu conheci inclusive no GPJ por tua causa. Não, a poesia ela é provocativa, a poesia ela é emocionante, a poesia ela te pega exatamente porque você não, raramente você precisa virar a página para ver a continuidade dela, né? Ela te pega ali naquele conteúdo, ela te provoca, é uma ação imediata, né? A poesia em si, né? Sim. Então conta como funciona isso e como é que você identifica que são coisas da Ju, que você estudou, que você se inspirou, ou coisa que você olha e diz, meu Deus, eu nunca pensei nisso. O que aconteceu aqui? Bah, eu não sei até hoje, sinceramente, assim. Eu acho que quando eu escrevo com muita facilidade, eu acredito que eu tô inspirada, sabe? É diferente de quando eu vou escrever, que nem eu e Dudu, que tá aí também, eu acho. A gente faz se manda e-mail eletrônico e, tipo, escreve ali. Enfim, cada dia é uma temática diferente, a gente faz uma poesia. Aí tem dias que eu escrevo assim, super tranquilão. Aí tem dias que eu vou escrever e, meu Deus do céu, muito difícil, sabe? Eu acho que quando eu tenho muita facilidade, eu tô sendo inspirada, no geral. Mas isso não é um privilégio da poesia espírita, viu, Ju? Eu já participei na minha vida de muito sarau de poesia com meia dúzia de pessoas. E autores assim fabulosos, fantásticos, que mereciam ser conhecidos. Movimento cultural para os poetas, infelizmente para a literatura em si, salvo algumas deliciosas exceções, é um movimento, digamos assim, que não traz muita gente, mas felizes são aqueles que estão lá persistindo, porque é isso, alguém tem que começar. Então é Sim, aquela coisa, começa com 4 pessoas assistindo, começa com 2, começa com 6, começa com 10, começa com 15. E a importância da poesia, a importância das palavras, né? Que elas transformam. A gente tem como exemplo aí os livros, né, Ju? Que de vez em quando tu pode nem ser uma poesia espírita, uma poesia cristã, mas uma poesia existencial muda a vibração de uma pessoa, traz acrescenta isso, né? totalmente. É uma coisa que a gente, a gente conversando até pro Inspirarte e falando sobre isso, sabe? Sobre a importância de trazer temas que são universais também. Porque de fato, tem muitas poesias. Tu vai pegar o Fernando Pessoa, era ateu, se dizia ateu. Aí ele escreve um texto que é oração. E faz para mim, é a prece mais bonita que eu já li na minha vida, sabe? Então, às vezes a gente, por trazer, enfim, a questão, por querer cuidar da questão doutrinária, a gente confunde questão doutrinária com evangelizar, assim, com quase um catequizar, sabe? E a gente tem que cuidar um pouco isso para não tirar, assim,
barra, o falar poético das coisas, sabe? Dar uma licença poética de brincar com as palavras. Eu acho que o que a gente tem que cuidar é os valores que estão por trás. Isso é sempre essencial, principalmente se a gente está falando de poesia espírita, né? Porque, enfim, se a gente fala de poesia espírita, a gente está falando em algo que, de certa forma, vai cuidar da vida, vai trazer um sentimento positivo para a pessoa. E que possamos... Mas Desculpa, pode não continuar. precisa ser uma poesia, assim, não precisa ser tipo uma poesia que vai falar necessariamente de reencarnação, sabe? Vai falar necessariamente de, enfim, de qualquer coisa. Deixa eu pensar algum exemplo. Sei lá, vai falar do Chico, vai falar, enfim, alguma coisa assim que seja o marco da doutrina espírita. Se a gente pode falar de tristeza, de dor, de raiva, a gente pode falar de raiva. A gente pode falar de N coisas que todo mundo pode se identificar, sabe? E a poesia, ela tem todo esse poder. Aí outra coisa que eu pensei enquanto tava falando, Preta, porque tu falou alguma coisa de não ser só a poesia espírita, né? Mas ser a poesia no geral. Também poderia fazer alguma coisa assim que vá além do nome, assim, é um grupo de música, é um grupo de teatro, é um grupo de tal coisa. E eu já vi alguns grupos que se intitulam grupos de arte. Eu acho muito legal essa denominação, porque tu tá englobando tudo, né? E às vezes, enfim, em alguns momentos tu vai sentir que é melhor para sensibilizar tu trazer uma poesia, às vezes é melhor para sensibilizar tu trazer um teatro, tu trazer uma música, tu misturar tudo. Então acho que a gente pode, enfim, a gente pode fazer um pouquinho mais sobre esse tipo de coisa, assim. Eu me perco, Ok. enquanto começa a aparecer um monte de coisa ali, eu fico, ai meu Deus. Nós temos só 2 minutinhos, passa rápido, mas é o tempo assim de dizer, chamem o pessoal do Inspirarte, chama a Ju para participar dos seus eventos artísticos, espíritas, para participar. Agora eu sei que vários eventos estão acontecendo online, inclusive a nossa mostra da Haribo, sintam-se intimados desde já, né? Que a mostra Haribo esse ano vai ser pela internet, né? E que possamos, né, colocar isso o máximo possível, né, junto ali com os já, digamos assim, consagrados, que seria o teatro, a música e a dança, né? Com espaço e com espaço que a poesia merece. Não aquele cantinho, sobrou aqui, enquanto o pessoal tá mexendo aqui no cenário, enquanto o pessoal tá tirando as coisas da banda, enquanto o pessoal tá tirando as coisas do teatro, vocês falam, tá? Aí a pessoa vai lá no microfone e as pessoas ficam olhando mais o fulano carregando lá um caixão, carregando uma bateria, do que prestando atenção no pessoal da poesia. Ju, te agradeço por ter atendido aí o meu convite. E para ela ficar envergonhada, né, ficar sem jeito, novamente eu coloco aqui para vocês, procurem lá no YouTube uma música chamada Juventura, ok? Que eu escrevi em homenagem a esse serzinho lindo aí, que eu amo. Então, né, para quem ainda não sabe, Juventura foi para ela, foi escrito para ela. Inclusive, se os que gostam das letras, né, só identificar ali o que a letra forma, todas as frases da letra formam. Nós temos 30 segundinhos, tempo de espaço político daqueles partidos que não tem quase tempo. Dê o seu recado. Deem espaço para poesia e para desenho no movimento espírita, tá? Só isso. É isso aí. E fiquem atentos que já vem aí a nossa música e outro clipe que a gente gravou e não deu tempo de estrear na nossa live, né, Ju? Que pena. Mas já está tudo gravadinho, é só fazer edição
vocês vão nos ver em breve. Como é que é? Juntos e separados e juntos e juntos e separados. Beijo, Sheila, Bruno, Bianca, Tatiane, pessoal do Ânimo Lumo. Amanhã voltaremos aqui com Conexão Haribo. Cuidem-se. Beijo, Ju. Beijo. Conexão Haribo. Lives diárias às 21 horas no Instagram da Haribo Produtora. Os nossos artistas e convidados falam sobre arte, cultura, educação, saúde e espiritualidade, com muita descontração e interatividade. Acesse o nosso Instagram ou o nosso canal no YouTube e venha conectar-se conosco. Conexão Haribo.